Fundos imobiliários quase de graça aí para você investir e ganhar dividendos. Quem que não quer? E no vídeo de hoje eu vou te apresentar 4 opções para você estudar e ver se faz sentido aí para você investir pensando aí numa valorização em 2024. Então bora pro vídeo. Olá, meu nome é Neto Pereira, seja muito bem-vindo ao canal Dinheiro no Bolso. Este canal que é projetado para você investidor que tem foco na sua independência financeira. E por falar em independência financeira, os fundos imobiliários são uma ótima opção para você conquistar essa independência financeira. E sem mais delongas, a primeira opção aí de fundo imobiliário para você investir é o MOL 11, um fundo imobiliário de shopping center. Os shopping centers, que são um dos setores aí de FIIs de tijolos que estão se valorizando ainda mais com a queda da Selic. Isso porque a economia fica aquecida, brasileiro gosta de shopping, e com mais dinheiro em circulação, esses fundos imobiliários eles tendem a se valorizar. E no dia que eu estou gravando esse vídeo, o MOL 11, a sua cotação está em R$ 115,59, seu dividend yield está em 8,32%, seu P sobre VP, ou seja, preço dividido pelo valor patrimonial, está em 0,97. O que isso significa? Significa que você está pagando hoje 3% de desconto por uma cota aí desse fundo imobiliário. Liquidez média diária de 2,10 milhões de reais, Mixaria. E uma valorização aí nos últimos 12 meses de 21,55%, Uma grande valorização aí deste fundo imobiliário, representando aí os FIIs de shopping center. A gente consegue ver que nos últimos 5 anos este FII ele apanhou aqui bastante, durante ali o fechamento dos shopping centers lá em 2020, mas ele acabou se recuperando e aqui a partir de abril de 2023 ele teve uma alta valorização aí da sua cota. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos no MOL 11, hoje você teria R$ 1.633,04 reinvestindo os dividendos. Ele é o fundo de tijolo do segmento aí de shopping center. Ele tem uma taxa de administração de 0,5% ao ano. Ele tem uma vacância de 5%. O que é vacância, Neto? Vacância se refere aos espaços vazios dentro de um fundo imobiliário de tijolo. Quanto maior for essa vacância, pior para você, obviamente. Porque um fundo imobiliário de tijolo, ele depende dos aluguéis ali para poder sobreviver. E se não tem ninguém alugando, não tem renda entrando e isso acaba prejudicando aí os FIIs. Então uma vacância aí de 5% tá bem tranquilo, tá favorável. Ele tem aí um valor patrimonial de 1,09 bilhão de reais, Isso aí, eu investi ontem esse valor para você ter uma ideia lá na Bolsa de Valores. Ele tem um total de 131 mil cotistas, o seu valor justo seria de R$ 119,31, então você pode ver aqui que hoje ele está sendo negociado a R$ 115,59 e o seu último rendimento foi de 80 centavos por cota. E analisando a rentabilidade do MOL 11 em relação ao IFIX, que é o índice oficial dos fundos imobiliários, a gente vê que ele vem superando a rentabilidade do IFIX com folga, Tá deixando o IFIX lá embaixo. O seu dividend yield atual é de 8,32% e o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 8,04%, Tá quase ali pareando. E a gente vê que esse fundo imobiliário, ele entrega dividendos aí constantemente para os seus cotistas, porém a gente pode ver aqui que ele teve uma diminuição aí dos dividendos lá em 2020, exatamente quando houve o fechamento aí dos shoppings, mas os shopping centers se recuperaram e agora os dividendos eles estão sendo bem mais gordinhos. E o MOL 11 ele tem 3 shoppings no Rio de Janeiro, 2 em São Paulo e em Pernambuco, Alagoas e na Bahia, um shopping em cada estado. Já o segundo FII quase de graça para você investir, para você estudar, é o VILG 11, fundo imobiliário de logística. Lembrando que o setor de logística não sofreu tanto aí como o setor de shopping center, justamente por causa do aumento do e-commerce. Eu sei que você gosta aí de comprar online, de fazer suas comprinhas na Shopee, na Shein. Eu sei que você gosta, mas tem que se controlar, senão você acaba aí se endividando. E no dia que eu tô gravando esse vídeo,
O VILG11, a sua cotação está em R$ 92,82, seu dividend yield está em 8,65%, seu P sobre VP está em 0,84, ou seja, ele está sendo negociado aí com desconto para você. Liquidez média diária de 2,2 milhões por dia e uma variação aí nos últimos 12 meses de 0,78% de alta. E analisando aqui a cotação do VILG11 nos últimos 5 anos, a gente vê que a cota aqui desse FII, ela sobe e desce aqui ao longo do tempo. Lembrando que fundos imobiliários, o propósito dos fundos imobiliários não é valorização, e sim renda passiva. Se ocorre uma valorização, melhor ainda, né? Quem que não quer aí a sua cota valorizada? Eu quero. Mas o propósito, na finalidade dos fundos imobiliários é entregar renda passiva. Se você quer uma valorização aí do seu patrimônio, as ações são mais recomendadas do que os FIIs. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos neste FII, hoje você teria R$ 1.180,47 investindo os seus dividendos. É claro que se um FII estiver derretendo ali na sua carteira, você tem que prestar atenção. Não é porque ele está pagando dividendos ali que você vai ficar ali sem reação diante de uma queda muito grande. Mas a finalidade dos FIIs é entregar dividendos e não valorização. Ele é um fundo imobiliário de tijolo do segmento de logística, ele tem uma taxa de administração de 0,95%, ele tem um total de 163 mil cotistas, seu valor patrimonial é de 1,67 bilhão de reais. Ele tem um problema aqui de vacância, um pouco elevada, de 13,20%. O que isso significa? Significa que 13,20% dos espaços totais deste FII estão vagos, ou seja, ele está perdendo dinheiro com esses espaços vagos. E é isso que está prejudicando esse FII de ter uma valorização maior. O preço justo da sua cota seria de R$ 111,44 e o seu último rendimento foi de 65 centavos por cota. É um FII um pouco mais arriscado? Sim, é por isso que você tem que prestar atenção e ver se faz sentido aí para sua carteira. Mas é um FII que pode se valorizar aí ao longo do tempo. Por exemplo, a rentabilidade aqui do VILG11 em relação ao IFIX, ele vem perdendo aqui para o IFIX ao longo do tempo. Seu dividend yield atual é de 8,65%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 8,19%. E a gente vê que esse FII ele vem entregando dividendos aqui regularmente para os seus cotistas. E ele tem uma lista aqui de imóveis bem diversificada, sendo 4 ativos em Minas Gerais, 4 em São Paulo, 2 no Espírito Santo, 2 no Rio Grande do Sul, e em Pernambuco, Pará, Acre e no Rio de Janeiro, um ativo em cada estado. E este é o momento que você vai se inscrever aqui no canal, vai deixar o seu like, vai ativar as notificações, porque aqui eu entrego conteúdo de valor para te ajudar a conquistar tua independência financeira. Então não perde tempo e senta o dedo. Já o terceiro fundo imobiliário aí descontado para você é o VGHF11, um fundo imobiliário de papel. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a cotação está em R$ 9,22, ou seja, ele é um FII base 10, mais acessível aí para investir. Seu dividend yield está em 13,98%, seu P sobre VP está em 1, ou seja, ele está exatamente no seu preço justo. Liquidez média diária de 2,8 milhões de reais e uma valorização aí nos últimos 12 meses de 17,01%. Lembrando que os fundos imobiliários de papel, eles tendem a entregar um resultado menor com a queda da Selic. A gente vê que a Selic ela está sofrendo cortes aí desde agosto, mas isso não significa que você deve abandonar aí os fundos imobiliários de papel. Muito pelo contrário, você tem que ter uma carteira diversificada para você diluir o risco. Além disso, tem também a projeção da Selic. Ela não vai escorregar aí de uma hora para outra. A projeção para 2024 é que ela termine lá na casa dos 9,25% de rentabilidade ao ano. Ou seja, é uma Selic que vai estar ainda bastante elevada. E isso favorece também os fundos imobiliários de papel. Então não vai vender aí as suas cotas desesperado, a cada corte aí da taxa Selic.
é claro que você tem que manter também os olhos aí nos FIIs de tijolos, né? Sempre tendo uma diversificação aí saudável aí na sua carteira. E a gente vê que desde a sua criação em 2021, né, este fundo imobiliário ele só se valorizou. Se você tivesse investido R$1.000 desde a sua criação em 2021, aqui tá errado, tá? Não é 5 anos, ele foi criado aqui em 2021. Hoje você teria R$1.388,55 neste FII. Ele é um fundo de papel do segmento aí de títulos e valores mobiliários. Ele tem uma taxa de administração de 0,90%. Ele tem um total de 319 mil cotistas. Seu valor patrimonial por cota é de R$ 9,19. Seu valor patrimonial é de 865 milhões de reais. E o seu último rendimento foi de 11 centavos por cota. E analisando aqui a rentabilidade do VGHF11 em relação ao IFIX, a gente vê que ele vem pareando aqui com o IFIX ao longo do tempo. O seu dividend yield atual é de 13,98%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 16,81%. E a gente vê que esse FII ele também entrega dividendos aqui constantes para os seus cotistas. Já o quarto fundo imobiliário é o JSRE11, um fundo imobiliário de lajes corporativas. Lembrando que lajes corporativas é um setor aí que sofreu bastante, assim como o setor de shopping center, justamente por causa aí do home office. Muitas empresas também fecharam suas portas e isso acabou prejudicando FIIs de lajes corporativas. Agora, com a queda da Selic e com a economia novamente se aquecendo, esses FIIs eles podem se valorizar aí novamente. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a cotação do JSRE11 está em R$ 72,04. Seu dividend yield nos últimos 12 meses está em 7,67%. Seu P sobre VP está em 0,65, ou seja, ele é um FII mais arriscado. É um FII que requer mais atenção aí para você estudar, para você analisar. Liquidez média diária de 2,41 milhões por dia. Isso aí eu dou no troco aí, todo dia. E uma variação aí nos últimos 12 meses de 11,16% de alta. E a gente vê como este FII ele apanhou aí nos últimos 5 anos. Tanto que se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás, hoje você teria R$ 1.053,99 reinvestindo os dividendos. É aquilo que eu falei, né? O setor aí de lajes corporativas é um setor muito sensível às oscilações aí da taxa Selic. Se a taxa Selic ela se eleva, né, esse FII ele tende a sofrer mais. Se a taxa Selic desce, esse FII ele tende a entregar resultados melhores. Ele é um fundo de tijolo do segmento híbrido. Ele tem uma vacância aí de 6,90%, é uma vacância bem tranquila. Ele tem uma taxa de administração de 1% sobre o valor de mercado médio do fundo. Ele tem um valor patrimonial de 2,34 bilhões de reais. O seu último rendimento foi de 46 centavos, um total de 103 mil cotistas, e o seu valor patrimonial por cota, ou seja, o seu valor justo, seria de R$ 112,46. E analisando aqui a rentabilidade do JSRE11 em relação ao IFIX, a gente vê que ele vem perdendo aqui para o IFIX ao longo do tempo. É um fundo imobiliário também que requer mais atenção, ou seja, um fundo imobiliário que você não deve concentrar aí grande parte do seu patrimônio, justamente por causa aí do risco maior. Mas com a queda da Selic, esse fundo imobiliário ele pode apresentar bons resultados. Tem como a gente saber? Não tem como a gente saber. É por isso que você tem que investir com cautela, né, em fundos imobiliários que apresentam resultados menores aí na bolsa de valores. Porém, apesar de apresentar resultados menores, não significa necessariamente que ele é um fundo imobiliário ruim. Seu dividend yield está em 7,67%. E o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 8,80%. E a gente vê que esse FII ele entrega aqui dividendos constantemente aqui para os seus cotistas.
E ele tem uma lista de imóveis, sendo 6 em São Paulo e 1 no Rio de Janeiro. E são todos esses edifícios aqui que você pode analisar aqui na tela. E você tem esses FIIs aí na sua carteira? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro no Bolso, ativar as notificações, deixar o seu like. E se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no final esse vídeo por que eu não estou investindo mais no MXRF11. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.